Bom, eu sou o aluno Lucas Ramon dos Santos Hermógenes, aluno da Universidade Federal Fluminense, do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, em 2021. Estou cursando a disciplina Tópicos Especiais 2, Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão, que é ministrada pelo professor doutor Carlos Francisco Simões Gomes e pelo professor doutor Marcos dos Santos. Eu vou falar sobre um artigo que foi publicado no Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia, o CEGET, tem como título Escolha da Forma de Implantação de um Hospital Information System, HIS, na Marinha do Brasil utilizando o método multicritério TOR2. O trabalho foi desenvolvido pelos autores Naya Augusto Barudi, Fabrício Maione Tenório, Fernando Muradas, Marcos dos Santos, Carlos Francisco Simões Gomes. A apresentação está dividida de acordo com a separação que os autores fizeram no artigo. Então, eu vou falar da introdução, situação atual da informatização da saúde na Marinha do Brasil, auxílio multicritério à decisão, aplicação do método TOR2, resultados e conclusão. Bom, em todos os setores da indústria e dos serviços, a tecnologia da informação e comunicação, TIC, vem trazendo uma nova realidade, promovendo melhorias, agilidade e integração. Na saúde não é diferente. A TIC traz meios poderosos de processar uma variedade de dados sobre muitos pacientes em diferentes ambientes. E a tecnologia na saúde facilita não apenas o paciente, mas também os profissionais de saúde, que dispõem de um recurso prático e confiável para realizar o seu trabalho. Atualmente, a Marinha do Brasil vem enfrentando dificuldades para a gestão de informações relacionadas à saúde dos militares, pois não existe um sistema centralizado, o banco de dados não está parametrizado corretamente e não há um prontuário com o histórico de saúde dos militares. Mediante o uso do método de análise multicritério TOR2, uma evolução axiomática do método TOR, serão analisadas as alternativas para a solução deste problema, considerando os critérios e os possíveis cenários levantados pelo Centro de Análise de Sistemas Navais, o CASNAV. Então, resumidamente, o que o artigo trata e o que os autores quiseram analisar nesse trabalho. Não existe um sistema de informação que atenda às necessidades que os militares têm atualmente. Existe a necessidade de ter um sistema onde todas as informações dos militares possam ser consultadas naquele sistema em diferentes locais. Então, é isso que o trabalho visa analisar. Um sistema onde seja possível agrupar, informatizar, reorganizar todos os dados necessários para que isso gere uma consulta em qualquer ponto para que o atendimento dos militares seja feito da melhor forma possível. Então existe um grande potencial de a ciência e a tecnologia contribuírem positivamente para a saúde, mas é preciso tomar cuidados específicos considerando a natureza desse setor. A eficácia potencial, contudo, só pode tornar-se em eficácia real se estiver devidamente alinhada com as pessoas, suas relações na organização, competências, habilidades, necessidades e desejos, tanto individuais como dos diferentes grupos que compõem um hospital. Com isso, é necessário ter uma ampla rede de atendimento, visto que os militares estão distribuídos por todo o país. O ideal seria ter uma solução única, dado que os militares constantemente sofrem transferências e fazem viagens. Então, suas informações de saúde estariam disponíveis em qualquer local onde ele precisasse ser atendido. No entanto, hoje essa solução não existe.
Em 1998, a Marinha do Brasil comprou uma solução para o Hospital Naval Marcílio Dias, localizado no Rio de Janeiro. Uma empresa foi contratada para desenvolver um sistema RIS na linguagem de programação Delphi 6. O sistema surgiu com o objetivo de reduzir a utilização de papel, armazenar informações, integrar diferentes setores nos hospitais e entre hospitais, e ter uma própria versão personalizada para manter a autonomia e sigilo das informações. Porém, em relação ao nível de segurança proposto pela Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, o PIN não está no nível básico, faltando recurso com autenticação digital, por exemplo. Então, o sistema desenvolvido pela Marinha lá em 1998, ele já não atende às necessidades básicas que a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde exige. Então, a proposta a partir disso qual é o melhor sistema que atenda às necessidades básicas, né, que atenda esse problema de ter as informações centralizadas e poder atender os militares em qualquer ponto do país, visto que eles estão em constantes viagens e são transferidos para diversos pontos do Brasil. Então, essa é a grande dúvida e a grande proposta de solução do artigo em questão, né? Qual é o sistema que é o melhor? E aí, a partir dessa dúvida, né, a partir desse ponto de partida, avaliar matematicamente, utilizando um método multicritério, para que ao final o método indicar qual é a melhor opção. E aí o tomador de decisão, de acordo com os cenários que ele tem, ele vai escolher qual é a melhor opção que seja mais factível para a resolução do problema do sistema de informação. Para Bilton e Stewart, 2004, o MD busca pesquisar um número de alternativas sob múltiplos critérios e objetivos em conflito, buscando gerar soluções compromisso e uma hierarquização das alternativas, de acordo com o grau de atração delas para o tomador de decisão. O TOR2 consiste na evolução axiomática do método TOR, se baseando na modelagem de preferência, o que aproxima da escola francesa, e nas teorias multi-atributo e de utilidade, o que o aproxima da escola americana. O uso dessas teorias permite que a atratividade de uma alternativa seja quantificada pela criação de uma função de agregação não transitiva. Com isso, podemos ver algumas contribuições significativas do método TOR. O método TOR ele agrega a teoria dos conjuntos aproximativos, teoria dos conjuntos nebulosos, teoria da utilidade e modelagem de preferência. Ele também ordena alternativas discretas em processos decisórios, transitivos ou não. Ele faz a eliminação de critérios redundantes, quantifica a imprecisão e a utiliza no processo de decisão AMD. Ele permite simultaneamente a entrada de dados de mais de um decisor. E a nova fórmula utilizada pelo TOR foi obtida após o estudo de 3 fórmulas existentes na literatura. O decisor também pode executar o processo de decisão sem atribuir pesos aos critérios, e ele elimina a necessidade de alguns algoritmos que se baseiam na modelagem de preferência de determinar um valor, normalmente arbitrário, para a concordância. Bom, então a gente começa agora a entrar na axiomática do método TOR. Então, o que é importante, o que é necessário para a aplicação do método? É preciso que tenha um peso para cada critério, representando a importância relativa entre eles, um limiar de preferência, outro limiar de indiferença para cada critério, uma definição do domínio da discordância, caracterização da pertinência dos valores dos pesos atribuídos aos critérios e a pertinência da classificação das alternativas dos critérios. Bom, então, nós temos 3 equações iniciais, que são equações que demonstram 3 cenários possíveis dentro do método TOR, e o tomador de decisão ele vai escolher a melhor alternativa de acordo com cada cenário avaliado. O cenário 1 ele é um cenário que avalia basicamente
as alternativas em relação à preferência forte. O cenário 2, ele já avalia essas alternativas de uma forma mais flexível. Ele avalia em relação à preferência forte e em relação à preferência fraca. Já o cenário 3, ele é ainda mais flexível, avaliando esse cenário de acordo com preferência forte, preferência fraca e em relação à indiferença também. Bom, já as equações 4, 5 e 6 que os autores demonstraram no artigo consideram as relações de preferência estrita, indiferença e preferência fraca, considerando os limites de preferência e indiferença. Então, o que essas equações elas demonstram? Elas demonstram que, dependendo dos valores que serão encontrados quando a gente avalia uma alternativa em relação a outra em determinado critério, ele vai ter uma preferência forte, ele vai ter uma indiferença ou ele vai ter uma preferência fraca. O método TOR2 apresenta uma distinção na atribuição dos pesos nas situações de indiferença e preferência fraca nas situações 1, 2 e 3. As situações que ocorrem em indiferença trazem consigo metade do valor do peso do respectivo critério e as comparações nas quais ocorre preferência fraca carregam uma proporção entre a metade do valor do peso do critério e o valor total do peso. O TOR2 prevê, adicionalmente, que o valor do peso do critério seja multiplicado pelo índice nebuloso aproximativo, deteriorando a comparação em função do grau e segurança do dado. Diferente do TOR original, o TOR2 propõe que nas situações em que ocorrem preferência estrita, preferência fraca e indiferença, o valor do peso seja multiplicado pelo índice nebuloso aproximativo, contemplando integralmente a incerteza do modelo. No TOR, o valor do peso é deteriorado apenas na situação de preferência fraca. Bom, então chegamos na etapa de aplicação do método. O que o método ele vai propor ao final? Ele vai propor uma melhor alternativa de acordo com o melhor cenário. Então, os autores eles analisaram da seguinte forma. Eles separaram em duas situações distintas. A primeira situação é um software, é um sistema desenvolvido externamente. E a segunda situação é desenvolvido internamente. Se for olhar para o desenvolvimento externo, as alternativas são compra de software comercial com 300 licenças, adoção de software livre, mas customização pela Marinha, adoção de software livre, mas customização pela Firmar. E se for olhar para o desenvolvimento interno, tem o desenvolvimento pela Marinha, desenvolvimento pela Firmar e desenvolvimento por uma fábrica de software terceirizada. Todas essas alternativas elas vão ser comparadas à luz dos critérios custo, prazo de implantação e dependência tecnológica. Bom, a tabela 1 ela demonstra as alternativas e os critérios após o levantamento de dados pelos autores. Os autores eles pegaram, eles alinharam as alternativas e colocaram as informações de custo, prazo e dependência tecnológica. Custo e prazo, eles são em meses. Tá? E na tabela 2, eles colocaram os valores de P e Q para cada critério. Para critério custo, para critério prazo e para dependência tecnológica. Bom, e outro fator importante, que é o fator de definição dos cenários, onde cada alternativa vai ser avaliada de acordo com os custos, o prazo e a dependência tecnológica, que foram os critérios definidos. Então, foram definidos 5 cenários distintos, onde o cenário 1, o prazo é mais importante. Desejo o mais rápido, mesmo sendo mais caro e que tenha mais dependência tecnológica. O cenário 2, o custo é mais importante.
Desejo o mais barato, mesmo que o prazo seja maior e tenha mais dependência tecnológica. O cenário 3, o prazo é mais importante. Desejo o mais rápido, porém também me importa ter uma independência tecnológica, não me importa o custo. O cenário 4, o custo é o mais importante. Desejo ter o mais barato, porém também me importa ter dependência tecnológica, não me importa o prazo. E no cenário 5, o mais importante é ter dependência tecnológica e ser o mais rápido. Tem menos importância o custo. E para cada cenário, a gente tem os pesos de cada critério, porque cada cenário tem um peso diferente para custo, para prazo e para dependência tecnológica. Bom, os autores logo após pegaram os dados e rodaram no software Tor que foi desenvolvido no IME. E em todos os casos, apenas o S1, que é o cenário que considera a relação de preferência forte, foi suficiente para apresentar a ordenação das alternativas. Apenas no cenário 5 houve um empate entre duas alternativas em S1. Então, utilizou-se o S2, que é o cenário que utiliza preferência forte e preferência fraca. As ordenações nos diferentes cenários foram calculadas por meio do software de apoio à decisão multicritério Tor 2, desenvolvido no Instituto Militar de Engenharia. Bom, então os autores eles rodaram o modelo para cada cenário proposto dentro de S1, que é o cenário que tem o embasamento na preferência forte. Então, a figura 3 ela mostra o resultado do Tor 2 em S1 para cenário 3. A figura 4 ela mostra o resultado do Tor 2 em S1 para cenário 4. E as duas figuras abaixo, né, que elas estavam juntas no artigo, eu precisei separar aqui, mas no artigo elas são apenas a figura 5, elas demonstram S1 e S2 para o cenário 5. Nesse caso aqui teve S2 porque houve um empate. Bom, após rodar o método no sistema, né, no Tor 2, desenvolvido lá no IME, o método ele indicou a melhor alternativa de acordo com cada cenário. Então, no cenário 1, o vencedor foi a compra comercial. Para o cenário 2, software livre mais customização pela Marinha. Para o cenário 3, compra comercial. Para o cenário 4, desenvolvimento interno pela Marinha. E para o cenário 5, desenvolvimento também interno pela Marinha. Então, pode-se concluir que a Marinha deve incentivar um alinhamento entre a TI e o seu setor de saúde, de forma a compreender os gaps do sistema atual e avaliar a necessidade dos usuários finais para poder implementar as devidas melhorias na nova solução. Em paralelo, esta deve estar alinhada à estratégia organizacional, que será essencial para escolher qual cenário será o ideal para solucionar o problema em questão. O Tor 2 mostrou-se robusto e capaz de fornecer uma ordenação das alternativas em todos os cenários em função de seus critérios, preferências e fatores de decisão, apresentando resultados coerentes e concretos para a tomada de decisão. Bom, aqui são algumas referências que os autores utilizaram para desenvolver o artigo, para quem quiser se aprofundar e ter um conhecimento maior sobre o método Tor 2. Aqui é a continuação das referências. E aqui finalizo a minha apresentação, deixo o meu contato e muito obrigado.